Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, bom dia. Bom, tô aqui para iniciar nosso assunto de hoje, né, que vai ser sobre Grécia, a Grécia Antiga. Então é um assunto muito importante que cobrado aí nos principais vestibulares, no Enem. Então é um assunto que aparece bastante aí nas provas, nas avaliações do Brasil todo, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho desse assunto que é tão importante aí, tá? Bom, sendo bem objetivo, pessoal, a gente divide aí a história grega em 5 momentos extremamente importantes. Quais são eles? Os períodos da história grega, tá? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico, tá? Então, cada um desses períodos com as suas características. Tá certo? Então vamos começar a falar dessas características desses períodos aí. Começando, pessoal, pelo período pré-homérico, tá? Esse período, ele pode ser datado aí mais ou menos de 20, ou melhor, do século 20 antes de Cristo até o século 12 antes de Cristo, tá? Esse é o momento, pessoal, em que a Grécia ela vai começar a se formar, a se desenvolver, né, os indivíduos ali, as pessoas que habitam aquela região, que habitavam aquela região da Península Balcânica, né, da Ítaca, ela vai começar a se desenvolver. Então a gente não pode esquecer que esse momento, né, ele foi marcado ali pela junção de povos, tá, de alguns povos que acabaram depois se miscigenando, né, por conta dessa junção e dando origem propriamente aos gregos e às gregas antigas, tá? Então a gente não pode esquecer da civilização que a gente fala, né, creto-micênica, tá? Localizada ali naquela ilhazinha ao sul da Península Balcânica e que vai propriamente aí posteriormente, né, se juntar com os povos, né, que a gente costuma chamar de povos indo-europeus, tá? Que vem do norte ali da Europa em direção ao sul da Europa, encontrando ali aquela região da Península Balcânica que faz parte ali da região mais ao sul da Europa, tá? Então, período pré-homérico, tá? Logo mais eu já falo o que é esse homérico, tá certo? Bom, então esse é o período aí inicial, 20 até 12 a.C., período de formação, é o momento então em que ocorreram, né, tá no passado, várias disputas ali pelo território, várias disputas pela área daquela região que a gente costuma chamar de Península Balcânica, tá? Então é um momento em que esses povos indo-europeus, né, do interior do continente europeu, vão se encontrar com essa civilização mais antiga que ocupava aquela região, os creto-micênicos, né? Isso vai dar origem então a disputas aí por território, né? Então eólios, dórios, aqueus vão começar a chegar e vão começar a se fundir com essa região mais ao sul, né, com essa civilização mais ao sul aí, que são os creto-micênicos, tá? Bom, essa disputa, né, pelo território dá origem, galera, ao que a gente chama aí de primeira diáspora grega. O que é isso? Então, em decorrência dessas disputas por território, ali o continente ele vai ficar um lugar por muito tempo ali, um local, né, que vai partilhar dessas disputas. Então muitas pessoas vão acabar saindo, né, dessa região do continente e indo para a região das ilhas ali, certo, do Mar Egeu. Isso que a gente chama aí de primeira diáspora grega. Então a gente não pode esquecer isso. Então é um momento então da formação, vamos falar assim, de uma certa identidade, né, o momento em que os gregos ali estão se desenvolvendo como povo, vão começar a desenvolver essa identidade, certo? E por conta desses conflitos ali na região do continente, da região propriamente da Península Balcânica, é que vai haver o que a gente chama de primeira diáspora, né? A primeira fuga daqui dos habitantes, né, do continente, da Hélade, né, em direção àquelas ilhas ali do Mar Egeu, chegando ali naquela região que a gente fala que é a região da Ásia Menor, tá? Então esse aí, galera, é o período pré-homérico, tá? Muito disso, né, muito desse período, ele vai ser, os gregos, né, que virão posteriormente, eles serão influenciados pelas tradições,
pela mitologia desses povos aí, vamos falar assim, né, originais e que acabaram ali ocupando a Península Balcânica, tá? Principalmente daquele povo mais ao sul que habitava a ilha de Creta, né? Tá certo? Então, os minoicos, tá? Então, muito ali dos costumes, da mitologia, tá? Das formas como esses minoicos tratavam, se relacionavam com a morte, com a vida, tudo isso vai acabar sendo incorporado pelos gregos, né? Ali no momento posterior, marcando então um momento de assimilação cultural e formação cultural propriamente grega, que vai ser originada dessas culturas, né, dessas várias culturas que vão ajudar na formação dos habitantes ali, né, da Grécia, chamados aí de gregos antigos. Tá certo, pessoal? Bom, deu aí mais ou menos 6 minutos para falar desse período aí que a gente chama de período pré-homérico. Espero que vocês estejam gostando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, certo? Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê um like, tá? E compartilhe esse vídeo para que a gente possa fazer sempre melhor para vocês, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai se falando por aqui, tá certo? Então, até mais. Um grande abraço do Rafa Belo para vocês e tchau, tchau.